Queridos irmãos e amigos, desejo que a paz do Senhor Jesus esteja sobre cada vida e em cada coração. O canal Palavra de Vida apresenta vídeo 40 de Aprendendo Mais, título União e Unidade. Índice do estudo, item 1, Introdução. Item 2, o que é união? Item 3, o que é unidade? A seguir, união e unidade sob a óptica espiritual, ou seja, sobre o olhar espiritual. Item 5, a unidade é espiritual. A seguir, o objetivo da unidade. Unidade na diversidade. Diversidade nos ministérios. Diversidade de dons. Confrontando unidade e união. Quadro resumo do estudo. Item 1, Introdução. No vídeo de hoje nós vamos estudar sobre dois conceitos muito importantes: união e unidade. Veremos o significado e as características de cada um deles. Veremos também qual desses conceitos melhor se enquadra à Igreja como corpo de Cristo. Veremos que mesmo na diversidade é possível viver em unidade, porque essa diversidade vem do próprio Deus. Por fim, confrontaremos os dois conceitos, mostrando as diferenças existentes entre eles. Item 2. O que é união? A união é um acordo temporário entre duas partes ou pessoas que procuram atingir um objetivo comum. Depois que esse objetivo é atingido, a união pode ser desfeita. A união é um contrato que pode ser desfeito quando não há mais utilidade. Na união, pessoas que possuem propósitos e pensamentos diferentes podem se unir a fim de conquistar alguma coisa, caso seja objetivo comum entre eles. A união é um acordo no qual as partes prometem mútua amizade e auxílio. A união tende a ser momentânea, persistindo por pouco tempo, até o objetivo comum ser atingido. Exemplo de união, objetivo comum. Quando um carro para no trânsito, ou quando ele fica preso em um atoleiro, pessoas que não se conhecem se unem e tiram o carro do atoleiro ou o colocam em segurança no trânsito, geralmente no acostamento da rua. Depois cada uma delas vai embora, pois o objetivo comum foi alcançado. Esse é um característico exemplo de união. Item 3. O que é unidade? Na unidade, a relação das pessoas não será apenas a de atingir objetivos comuns. A unidade é um relacionamento mais profundo e mais envolvente entre as partes. O relacionamento entre elas é algo muito mais amplo do que simplesmente atingir um objetivo comum. Geralmente, na unidade, existe uma concordância de pensamentos em relação às ideias e opiniões. Item 4. União e unidade sob a óptica espiritual, ou seja, sobre a visão espiritual. Sob o ponto de vista espiritual, podemos dizer que a união é uma relação humana e terrena. Por outro lado, a unidade reflete um laço de amor espiritual, com o cultivo da comunhão entre as partes. A unidade precisa da presença do Espírito Santo e é o resultado do cultivo do amor, da comunhão com Deus e com os irmãos. Quando todos olharem para Jesus como autor e consumador da fé, a Igreja alcançará a verdadeira unidade. Versículos bíblicos. Jesus disse que gostaria que fôssemos um, assim como Ele e o Pai são um. O texto bíblico diz assim: a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. João
capítulo 17, versículo 21. Em Filipenses capítulo 2, versículos 1 e 2, Paulo nos apresenta algumas características que são facilmente percebidas na unidade. O texto bíblico diz assim: Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos, tendo o mesmo sentimento. Não façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Observe que esse texto não se refere a uma simples união, que tem um objetivo comum a ser atingido, mas se refere à unidade, algo que percebemos ser bem mais profundo. Item 5. A unidade é espiritual. Para conseguirmos viver em unidade, deveremos pedir a Deus que nos dê a presença do Espírito Santo. A unidade será o resultado do cultivo do amor e da comunhão com Deus e com os irmãos. Devemos olhar para Jesus Cristo, o autor e consumador de nossa fé. Somente assim alcançaremos a verdadeira unidade. A união poderá até estar presente na Igreja do Senhor, mas a presença de Deus é sentida enquanto os grupos louvam e oram. A Igreja somente alcançará a unidade permanente quando todos desejarem a plenitude do Espírito Santo, vivendo todos em união e unidade na presença de Deus. Item 6. O objetivo da unidade. Em João capítulo 17, versículos 20 a 23, Jesus orou intercedendo para que houvesse unidade. O texto bíblico diz assim: Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um, como nós o somos, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Quando Jesus orou por unidade, deixou bem claro qual era o objetivo. Ele disse: para que o mundo creia. O objetivo da unidade da Igreja é fazer com que as pessoas creiam. Em sua oração, Jesus faz referência aos discípulos e às gerações futuras de cristãos que viriam a crer nele por meio da palavra. Todos aqueles que tiveram a experiência do novo nascimento e fazem parte da Igreja do Senhor Jesus devem viver em unidade. A unidade não é algo automático, mas deve ser buscada com empenho e esforço, mesmo quando houver opiniões diferentes sobre determinados assuntos. Por isso é importante ter maturidade espiritual, a fim de que a unidade prevaleça. É importante entendermos que a unidade é uma realidade essencialmente espiritual, devendo ser vivida em torno da verdade de Deus. É responsabilidade de todo cristão buscar a unidade fraterna e o aperfeiçoamento espiritual, sempre tendo como referência os princípios absolutos e inegociáveis da Palavra de Deus. Uma igreja que vive em unidade não vai desperdiçar o seu tempo e sua energia com contendas e dissensões. A igreja que vive em unidade investirá o seu tempo sim, lutando contra a carne, o mundo e o diabo, seus principais inimigos.
Investirá o seu tempo também pregando a mensagem da cruz em unidade, para que o mundo creia que Deus enviou o seu Filho ao mundo para salvar todo aquele que crê. Item 7. Unidade na diversidade. A igreja deve viver em unidade cristã, mas isso não significa que existe uniformidade. Muito pelo contrário, a diversidade está presente na igreja, e essa diversidade vem do próprio Espírito Santo, não somente pela diversidade dos dons, como também pela diversidade de ministérios. Nós devemos viver a unidade na diversidade e pluralidade de dons e chamados, pois essas diferentes habilidades e capacidades cooperam para que a igreja realize um serviço de excelência para o Senhor Jesus. Pondo a unidade espiritual, a diversidade vem somente somar e acrescentar, não havendo lugar para divisões. A unidade vem pelo Espírito Santo, mas nós, como membros do corpo de Cristo, precisamos cooperar para que a unidade se manifeste. A igreja é uma unidade espiritual, na qual todos aqueles que tiveram experiência do novo nascimento estão unidos em Cristo Jesus. Em Efésios capítulo 4, versículos 4 a 6, Paulo fala sobre a unidade no corpo, igreja e no Espírito, no Senhor. O texto bíblico diz assim: há somente um corpo e um Espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Item 8. Diversidade de ministérios. Efésios capítulo 4, versículos 11 e 12. Os 5 dons ministeriais. O texto bíblico diz assim: e ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço para a edificação do corpo de Cristo. Item 9. Diversidade de dons. 1 Coríntios, capítulo 12, versículos 8 a 10. Os 9 dons do Espírito Santo. Porque a um é dada mediante o Espírito a palavra da sabedoria, e a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento, a outro, no mesmo Espírito, a fé, e a outro, no mesmo Espírito, dons de curar, a outro, operações de milagres, a outro profecia, a outro discernimento de espíritos, a um variedade de línguas e a outro capacidade para interpretá-las. Nós vemos aqui uma diversidade de dons, mas essa diversidade provém de Deus. Observação: a presença da diversidade de dons e ministérios na unidade da igreja visa a um fim proveitoso, que é fazer a obra de Deus de modo excelente, para que o mundo creia que Deus enviou Jesus. Item 10. Confrontando unidade e união. A seguir faremos, sob a óptica espiritual, uma comparação entre a unidade e a união. Tenha em mente, em todas as 15 colocações, que a igreja foi chamada para viver a unidade. A unidade é espiritual, a união é terrena e humana. A unidade implica na presença do Espírito Santo. A união é um acordo entre 2 ou mais pessoas. A unidade não escolhe os participantes, o alvo é Jesus Cristo. A união escolhe as pessoas com os objetivos comuns. A unidade desenvolve bons sentimentos, cresce em amor e conhecimento.
A união pode existir tanto para o bem quanto para o mal. A unidade é progressiva e infinita. A união evolui até atingir um clímax. Qual é o clímax? É o objetivo comum que foi atingido. Depois que aquele objetivo comum foi atingido, não existe mais razão para ter a união. A unidade é cristocêntrica, ou seja, Jesus é o centro. A união é antropocêntrica, ou seja, o homem é o centro. Tudo gira em torno do homem e de sua força. A unidade é indissolúvel. A união se divide ou acaba quando o objetivo comum é atingido. A unidade convence o rebelde a reconhecer o erro. A união expulsa os que não concordam com a maioria. A unidade perdoa e oferece uma segunda chance. A união é implacável. A unidade espera o sim de Deus. A união espera o sim da maioria. Na unidade, há confiança total. Na união, a confiança não é total, confia desconfiando. Na unidade, a pessoa sofre com quem sofre. Na união, é cada um por si. Não há empatia. O que é empatia? É colocar-se no lugar do outro, procurar sentir o que o outro está sentindo diante de uma situação. Na unidade, o comando é do Espírito Santo. Na união, o comando é do homem. Na unidade, há o aperfeiçoamento com amor entre seus membros. Na união, a competição, inveja e ciúmes são alimentados. A unidade reconhece sua fraqueza e a sua dependência do Criador. A união faz a força e crê no poder dos homens. Atenção, conforme falado anteriormente, percebemos que a Igreja do Senhor Jesus Cristo foi chamada para viver a unidade. Item 11, quadro resumo do estudo. Nesse estudo, o quadro resumo está bem objetivo e curto. Apenas a letra A e a letra B. Letra A, características da união. É humana e terrena, acordo entre duas partes. Tem um objetivo comum a ser alcançado. Na união pode-se fazer o bem ou o mal. É antropocêntrica, ou seja, o homem é o centro. Tudo gira em torno da força e presença humana. Quem não concorda com aqueles que têm o objetivo comum são rejeitados no grupo. Evolui até atingir o clímax, que é o objetivo comum. Após atingir o objetivo, perde a razão de existir. Espera o sim da maioria, rejeita quem não concorda. O homem está no comando, é humana e terrena. Faz a força, crê no poder dos homens. Letra B. Características da unidade. É espiritual, o Espírito Santo está presente. Não escolhe os participantes. Jesus Cristo é o objetivo comum, é o alvo. Desenvolve bons sentimentos, é progressiva e infinita. Cresce em amor e conhecimento. É cristocêntrica, Jesus é o centro. É indissolúvel e pacífica. Convence o rebelde a conhecer o erro. Perdoa e oferece uma segunda chance. Espera a direção e o comando do Espírito Santo. Sofre com quem sofre, a confiança está presente. Aperfeiçoa-se com amor entre os seus membros. Reconhece a fraqueza e dependência do Criador. Conclusão. Nessa conclusão, eu gostaria de dizer, na letra A, que o assunto sobre união e unidade é um assunto denso, extenso e profundo. Não foi intenção nossa esgotá-lo, mas acredito que o conteúdo apresentado nos dará uma boa noção a respeito da diferença entre união e unidade. Letra B. A Igreja do Senhor Jesus foi chamada para viver em unidade, vinculada no amor do Espírito Santo e tendo como alvo Jesus Cristo.
Se você assistiu até o final e é canal parceiro do nosso trabalho, por favor, responda no seu comentário: a Igreja de Jesus está conseguindo viver em unidade? Se você faça um comentário de 1, 2, 3 linhas a respeito do assunto, a respeito dessa pergunta, para sabermos que você veio até esse momento do estudo. Assim eu poderei retribuir a sua visita com muito prazer. O canal Palavra de Vida apresentou o vídeo 40 de Aprendendo Mais, título União e Unidade. Não deixe de conferir na descrição os links de vídeos sugeridos. Compartilhe com irmãos e amigos. Nos ajude a fazer o trabalho crescer. Compartilhe com irmãos e amigos os links dos nossos estudos, os irmãos da igreja. Converse com seu pastor, se pode compartilhar no grupo da sua igreja. Eu fico muito agradecido com a sua ajuda. Desejo que Deus abençoe a todos abundantemente, em nome do Senhor Jesus Cristo.